E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo aqui patrocinado pelo Gabriel, que está sem internet e não pode fazer a aula dele. Seguinte, o vídeo anterior que eu fiz, ele foi muito espinhoso, e eu entendo isso. E eu ia fazer um vídeo conversando com a Azura, e eu decidi não fazer. E por que eu decidi não fazer? Porque eu entendo o posicionamento dele, e foi por isso que eu fixei aqui. Ele representa outras pessoas, como por exemplo o MyGames, que acompanha bastante o canal e que sempre dá bastante feedback. São visões antagônicas que a gente tem, e eu não quero, através de argumentação, anular o ponto de vista de vocês. Eu não quero que haja um vitorioso nisso. E tudo aquilo que eu poderia dizer que vai de encontro, que vai, entre aspas, contra aquilo que vocês dizem, está presente no meu vídeo original, então eu não vou mais falar sobre isso. Muitas das respostas do Azura e do MyGames, eles estão no vídeo da Olivia, e eu não vou traduzir porque eu acho que isso geraria um desgaste desnecessário entre o público do canal, porque esse assunto aqui ele é muito espinhoso. No lugar disso, eu decidi trazer uma história que é muito fofa e que me fez chorar quando eu assisti, mas não chorar assim de escorrer uma lágrima, eu chorei copiosamente assim, e por uns bons 5, 10 minutos. Essa história aqui, ela me O Hat não esquece de mim, cara. Todo dia manda mensagem dizendo que eu não concluí a compra. E isso acaba irritando o cliente, sabe? E eu quis compartilhar essa história com vocês, mas eu não sabia exatamente por que que eu havia chorado tanto, por que isso daqui tinha me afetado tanto dessa forma. Aí assisti de novo, meio que quase chorei outra vez. Quero dizer para vocês por quê, mas eu quero também recomendar essa série. Nessa playlist de spoiler, ela chama spoiler porque eu não consigo simplesmente começar a falar sobre uma coisa e não dizer tudo que vai acontecer no episódio, porque eu preciso contar o que aconteceu para falar as impressões que eu tenho sobre isso. Esse seriado se chama Midnight Dinner, e ele fala a respeito de um cara que tem... Ele tem um shokudo. Shokudo é um refeitório. Ele trabalha à noite. E assim, eu me identifico porque eu sou uma pessoa extremamente noturna. E o que ele faz? Ele abre lá pela meia-noite e fecha e fica aberto até quando eu tiver cliente, geralmente por volta das 7 da manhã. Como Tóquio é uma cidade que não dorme, existe muito espaço para esses restaurantes noturnos. A diferença é que o Japão ele é bastante tomado por restaurantes de rede. E é muito difícil, ou então restaurantes com um cardápio fixo. Esse cardápio ele não pode mudar ao longo dos anos, porque as pessoas que lembram desse restaurante elas têm que poder voltar lá e comerem aquele prato que ela gostou. Então geralmente o restaurante ele abre e fecha com o mesmo cardápio sem nunca sofrer alterações. Então é difícil encontrar esse tipo de restaurante, e só quem é muito bom realmente consegue propor o que esse cara propõe. Ele tem pouquíssimos itens no cardápio dele, um tondiro lá, uma sopa, umas coisas simples, e depois ele tem um monte de ingredientes e a pessoa pede o que ela quer comer e ele cozinha se ele tiver os ingredientes para fazer. É uma proposta que é tão ousada que eu acho que é até difícil encontrar na vida real, e por isso eles tomaram como modelo, por isso o escritor ele começou a fantasiar, na minha opinião, esse tipo de restaurante. Não que ele não exista, mas é muito raro. E aí, já que ele tem esse restaurante com essa proposta, o que ele faz? O que acontece nas madrugadas? Você acaba conhecendo muitas pessoas que se sentem sozinhas, que se sentem isoladas e que começam a frequentar esse lugar, e inevitavelmente você começa a escutar histórias de vida. Ao longo de 2 temporadas você tem em cada um desses episódios uma história bem contada a respeito de alguém. O primeiro episódio ele já é muito legal. Lembra aqueles seriados que a gente assistia, japoneses, quando a gente veio, era criança? Jiraiya, Changeman, e essa daqui era uma daquelas Power Ranger japonesas. E ela foi muito famosa, ela ficou muito
marcada com o personagem que ela fez, depois ela não conseguiu arrumar nenhum outro trabalho sério, já que ela estava tão marcada pelo personagem. Ela virou taxista e ela sofria muito quando ela era reconhecida. Ao longo desse episódio ela conta a história dela e é engraçado como esse seriado ele te dá a oportunidade, caso você tenha a percepção, de entender na verdade como é a alma, como é o coração, como são os sentimentos dos japoneses em relação a muita coisa. E você precisa ter um pouco de bagagem cultural também. Você precisa entender o que significa cada um dos sinais para você entender o que eles querem dizer. Eu estava assistindo esse episódio que me fez chorar novamente e eu cheguei em umas partes que eu imagino que vocês brasileiros que não têm contato com a cultura japonesa passariam por aquilo, achariam o cara escroto e simplesmente não tirariam conclusão nenhuma dali. Quando, para mim, por ter morado no Japão por 10 anos, eu consigo entender claramente a mensagem que tentou se passar ali, e eu quero, inclusive, compartilhar com vocês. O engraçado é que, assim, cada episódio você vai tendo histórias completamente diferentes, e todas elas são tocantes de alguma forma, e todas elas retratam problemas sociais ou então especificidades, particularidades do povo japonês que são muito marcantes. Vamos lá, onde a gente estava? Kitsunedon, macarrão com curry. É engraçado porque a cada episódio alguém vai lá e pede alguma coisa. A cada episódio alguém vai lá e pede uma comida em específica. Geralmente essa comida evoca lembranças. A pessoa fala por que ela gosta tanto daquela comida. E aí a história ela acontece em torno daquela refeição. No final, eles ainda dão dicas de como fazer e de como que fica bom e em que situação que aquilo é gostoso. O que eu acho bem bacana, bem rico no ponto de vista cultural. Bom, vamos compartilhar essa história então, e já aviso vocês que vai ter tipo um monte de spoiler. O que aconteceu é que esse cara aqui, ele chegou na cidade e ele pediu... ele chegou na cidade não, ele chegou no Shokudo, no restaurante do cara aqui, e ele pediu um kare ramen, que é basicamente um lamen, que o cara fez um miojo aqui, com curry, com o que os japoneses é uma comida indiana adaptada para o Japão, que eles chamam lá de kare. Bom, esse cara ele trabalha num pachinko, que é meio que um cassino onde os japoneses gastam muito dinheiro, perdem muito tempo. E aí o que acontece? Ele, no começo da história, ele reconhece essa pessoa aqui como um ex-colega de classe. Não sabemos se esse cara... não tem que tecer comentários a respeito disso. Uma vez reconhecidos, eles acabam marcando um jantar, onde pede-se novamente esse lamen aí de curry, e eles começam a conversar, que estudaram juntos e que têm lembranças em comum. Pachinko, gente, é um cassino e é impossível você fazer disso da sua carreira. De você fazer disso a sua carreira. Você vai na esperança de ganhar dinheiro, e você pode até ganhar um dia ou outro, mas a grande probabilidade é que você acabe perdendo tudo que você tem. No BDO, por exemplo, ao longo do tempo, eu fui conhecendo pessoas que diziam que elas não faziam nada no jogo além de enchantar. Por quê? Porque era uma coisa para elas muito lucrativa. Então você pegava, por exemplo, 4, 5 bi e fazia 15, 16, 20 bi. Isso é jogar pachinko. Por quê? Porque você tem sorte num dia, num outro dia, num terceiro dia, e aí você acha que você não precisa trabalhar e que você pode fazer daquilo da sua forma de vida, porque afinal de contas você é uma pessoa que tem sorte, até que você deixa de ter. E quem não sentiu o esforço do quarto bi para o 20º bi, porque ele pegou 4 bi e fez 20, quem não passa por essa trajetória de trabalho para conseguir acúmulo de recursos, ou que não encontra uma maneira mais funcional e mais estável e mais legítima de conseguir
levantar recursos, ela começa a contar com o fruto da sorte e ela não se especializa mais para conseguir dinheiro de outra forma. E aí o que acontece? A probabilidade dela arriscar esses 20 para conseguir 40 e acabar perdendo os 20 é muito grande. Então, esses pachinkos, eles são cheios de histórias de pessoas que se afundam financeiramente. E que uma vez que perdem o carro e perdem o emprego, elas tentam recuperar tudo aquilo que elas perderam e acabam por perder a casa e por se destruírem financeiramente. Pachinko faz parte, talvez hoje não muito, talvez a nova geração já esteja um pouco mais protegida em relação a isso pelo excesso de histórias de vida que eles têm, mas ainda faz parte da formação de muita gente se destrói para então ter que conseguir se reerguer. E esse cara, esse colega que é encontrado aqui, ele tá nessa fase, ele tá jogando todos os dias, tá sem nenhum emprego fixo, e a primeira coisa que ele faz com um amigo dele é pedir dinheiro. E é estranho porque pedir dinheiro emprestado é uma coisa muito mal vista no Japão, e eles fazem isso na frente de algumas pessoas que se indignam com o fato dele estar pedindo dinheiro. E o colega dele, o ex-colega dele, ele dá, né? Ele dá uma quantia que equivale aí a uns 3 bons longos dias de trabalho. Não é pouco dinheiro, isso daí daria mais ou menos uns $200, seria alguma coisa em torno de R$1.000. E ele dá para ele e causa um estranhamento nas pessoas que observam isso, porque realmente não é uma prática comum. E os japoneses, eles veem muito pedir dinheiro emprestado para amigos como um abuso de amizade. Inclusive, eles dão conselhos pro cara. E ele fala, olha, você não deveria misturar... Tem legenda em português também, tá, gente? Você não deveria misturar dinheiro com amizade, porque isso pode atrapalhar muitas coisas. Bom, o que acontece ao longo dessa história, você tem um outro evento. Você descobre que ele tem uma namorada, e ao longo do episódio você descobre que essa namorada faz muito por ele. E aqui ele tem um comportamento praticamente de gado, que ele é feito para indignar mesmo. Dei uma olhada. Ele chega, serve um café, o café acaba, ele vai lá e substitui. Depois, como o cara tá jogando há muito tempo, como esse cara já tá jogando há muito tempo ali, o cara vai lá e deixa um pão pro cara. Perceba. Então, o que o autor, o que esse episódio faz? Ele quer deixar você com raiva do amigo mané, né? Do amigo burro, que fica facilitando a vida do cara. Aí aqui você tem mais uma cena em que você descobre que, na verdade, o cara ele é sustentado pela namorada. E a namorada dá uma escrachada nele e fala, pô, você não vai fazer entrevista lá? E a entrevista é para você trabalhar de atendente numa lojinha. E ele fala, não vou comparecer à entrevista. Então ela consegue uma entrevista para ele, ele diz que não vai comparecer e ele diz que o trabalho é pequeno demais para ele, que ele não se rebaixaria a ser um mero atendente de loja, enquanto que ela claramente trabalha num sunako. Sunako é um lugar que cobra de homens uma bebida muito cara, a troco não só do álcool, mas da companhia feminina. Isso é uma das coisas que me dão desgosto assim, na sociedade japonesa, porque os caras trabalham muito e eles se empobrecem porque eles enxergam nesse sunako a maneira mais legítima de ter companhia das mulheres, e muitas mulheres, por falta de oportunidade, por mais que você queira me condenar, por mais que você more no Japão e diga assim, não, tem oportunidade sim, basta querer, é muito difícil você olhar para uma japonesa e achar que ela não vai fazer aquilo que é comum na sociedade dela, que é extremamente comum na sociedade dela e que não envolve prostituição, é meramente vender a companhia, é vender o sorriso, é fingir que você está feliz, é agradar o outro, é fazer de tudo para agradar o outro, como as geishas faziam, só que sem a parte sexual da coisa. Embora aconteça em muitos sunakos, não pode acontecer ali dentro e não pode ser uma coisa velada, mas acontecem muitos acordos ali dentro de prostituição que vão se consumar em outros lugares. Mas o fato da mulher trabalhar em sunako não significa necessariamente que ela seja prostituta, e ela não é mal vista pela sociedade, e é uma profissão que, embora chata, porque você tem que ficar aguentando bêbado ali, falando besteira na sua orelha, é um trabalho que remunera muito bem. Então aqui ela vai ganhar um valor 3, 4 vezes maior do que ela ganharia numa linha de fábrica fazendo um trabalho mecânico repetitivo.
Então você vê que ela já trabalha num local como esse, assim, casais estáveis, geralmente quando eles se formam, eles se esforçam no intuito de tirar essa menina desse sunaco para que ela tenha um outro trabalho que combine mais com a nova vida que o casal passou a ter. Então o que está acontecendo? As expectativas de uma mulher é que ela encontre um homem que cresça junto com ela, que trabalhe junto com ela, e para que então ela possa ir para um outro trabalho que remunere menos, mas que tenha, entre aspas, mais valor e mais dignidade. E isso não está acontecendo, porque o dinheiro que ela consegue levantar aqui, ela está usando para ajudar o cara e dar dinheiro para ele. E esse dinheiro está indo para o Pachinko. Você vê a criação aqui de uma história que tem o intuito de deixar indignado. E por que deixa indignado? Porque acontece. Porque esse tipo de história acontece muito na sociedade japonesa. E eu tive a oportunidade de presenciar muitas histórias muito semelhantes a isso daqui. O que acontece? Essa própria menina, ela demonstra uma insatisfação muito grande. E fala, por que você fica correndo atrás do meu namorado? Porque você vai ser promovido, você está indo muito melhor do que ele, e você aparenta ter uma admiração que não convém, porque olha a vida do cara está toda bagunçada aí. Né? Então, o que ela mostra aqui? Ela dá sinais de estar extremamente insatisfeita com a vida que ela leva. Essa é a maneira do japonês gritar e dizer que alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Mais pra frente, o que a gente descobre? A gente descobre que o amigo dele está envolvido com um agiota também, né? Será que esses caras são da Yakuza? Não sabemos, nem todo agiota é Yakuza. Agora, você vê que o cara tá devendo, ele começa a sofrer ameaças de que vão arrancar um rim dele para vender. E aí o que acontece? O amigo dele, o otário, o babaca, o idiota, né, que a gente descobre depois que não é tanto assim, ele dá dinheiro. Essa parte aqui, o que vai acontecer aqui diz muito, mas muito mesmo a respeito da sociedade japonesa. Atentem-se a isso daqui. Ele vê o gesto, ele está claramente humilhado, ele está claramente envergonhado, e aí ele fala, olha, para ser sincero, na verdade eu nem lembro quem você é. Ou seja, eu menti pra você, eu nem lembro quem você é, eu não lembro mais da época de escola e eu nem guardo o álbum tradicional da foto escolar lá. Aqui, eu me imagino assim, se eu não conhecesse um pouco melhor a cultura japonesa, o quanto de raiva me daria aqui. E o quanto você chamaria esse cara aqui de imbecil. Mas na verdade essa é a maneira que os japoneses eles têm de tentar preservar o outro. Eles não têm dó de machucar na hora, desde que o resultado a longo prazo ele seja aquilo que é esperado e que é melhor para outra pessoa. Então é muito comum um japonês ou uma japonesa, na hora de dar um fora, fala assim, eu não sinto absolutamente nada por você e jamais sentirei. Não existe possibilidade nenhuma de um dia a gente ficar junto. E quando eu presenciava esse tipo de coisa, eu falava, cara, como que pode? E nesse ponto o brasileiro é muito melhor, é muito mais muito mais humano. Por quê? Porque ele consegue dizer, então, eu estou num momento difícil, eu estou num momento muito introspectivo da minha vida, eu estou com outras prioridades como carreira, então nesse momento eu tenho muito pouco para oferecer e está muito difícil neste momento eu me envolver num relacionamento sério. Só que ao longo do tempo eu fui percebendo que a nossa maneira humanizada de dar fora, ela estende a dor da pessoa que está levando fora, porque ela, apaixonada, amando, ela se alimenta de pequenos fios de esperança e se ilude achando que aquilo um dia vai mudar. E que nesse ponto, a frieza do japonês, ela é muito mais humana no sentido de acabar com as esperanças da outra pessoa e a partir do nada, essa pessoa poder começar uma vida nova, liberta para conhecer outras pessoas. Entendem como a gente está aqui no segundo dia consecutivo falando sobre conflitos culturais, e quando você é exposto a conflitos culturais, aí você meio que buga, porque você vê que se você tem uma nação que faz de um jeito e uma outra nação que faz de um jeito completamente diferente, então nenhuma das duas está errada, mas também nenhuma das duas está certa, e a gente sai aí reproduzindo formas de se relacionar e de se comunicar
Porque é isso que a gente vê, né, na sociedade. E aí eu tô querendo misturar demais essa história de hoje com a de ontem. E talvez eu esteja fazendo isso porque... Bom, eu falei que eu não ia tocar nesse assunto. Então não vamos voltar à história de ontem. Deixa eu continuar aqui. É ruim, né? Um vídeo sem edição. Porque vocês não estão acostumados com youtubers tão vacilantes assim em falar aquilo que eles pensam. Porque seria muito mais fácil eu voltar e simplesmente cortar essa parte. E eu espero que ao invés de morrerem de tédio, vocês reparem na honestidade, na transparência assim, dessa construção. O que acontece? Esse cara aqui, ele volta chorando para casa e nunca mais fala com um amigo dele? Não, ele simplesmente não desiste. Ele simplesmente não desiste. E aí aqui, naquela saga de herói, você tem um momento redentor. O cara tá bêbado, ele pede mais bebidas, o mestre aqui, né? Ele fala, não, você vai me desculpar, mas aqui nessa minha loja você só pode beber até 3 garrafas, ou seja, para ninguém ficar caindo, vomitando de bêbado lá dentro. E aí ele vai lá e dá uma lição de moral no cara. Né, ele começa a mentir pra si. Ele fala, se eu quisesse eu pagava. Você acha que eu tô mentindo? Você acha que eu não tenho condições de pagar a minha dívida? É claro que eu posso. E esse cara que na verdade ele concentra uma sabedoria que é muito comum nas produções japonesas, em que você pega toda a sabedoria dos autores e toda a sabedoria do autor e coloca num personagem para que ele tenha exatamente as palavras necessárias para te dizer naquele momento. Isso é bastante típico. Da mesma forma que as novelas da Globo tem uma 100% boazinha e uma 100% vilã, no final a vilã 100% se lasca e a boazinha ela 100% se dá bem, e geralmente quem faz alguma coisa muito ruim paga pelo que fez. Os japoneses eles têm uma outra fórmula. Eles têm essa mesma saga de herói, mas eles sempre têm um personagem ali que detém toda a sabedoria e que ensina todo mundo e que na hora certa vai lá e fala aquela coisa certa. E o que ele fala, você tá com uma imagem distorcida aí de você mesmo. Você não tem Jishin, né? Confiança, você só tem orgulho. E aí ele diz, se você não admitir o ponto zero em que você tá, você não vai conseguir começar a construir a partir daí. Porque fingir ter força não te dá força. E você tem que admitir que você consegue tropeçar. Você tem que admitir que você tem dificuldade. Somente quando você reconhecer o ponto miserável em que a sua vida está, é que você vai dar passos de quem é miserável. Porque enquanto você estiver num ponto de vida miserável e ficar tentando dar passos grandiosos, ou seja, sem nenhuma qualificação, ficar tentando um emprego de alta qualificação, você sempre será fracassado. E se você não admitir que tudo que você sabe fazer é lavar banheiro, você nunca vai lavar banheiro nenhum e nunca vai sair do ponto onde você está. Esse cara sumiu depois do sermão que ele levou do mestre, e os amigos aqui eles ficam desolados esperando notícias do cara, de tempos em tempos frequentando esse Shokudo, quando a menina meio que fala, Yameoka, vamos parar com esse negócio de esperar um cara que não vai voltar. Aqui, assim, claramente essa menina demonstra interesse já pelo amigo, já que o relacionamento dela tá na bosta. É engraçado, isso diz muito a respeito dos casais também. É engraçado como às vezes os casais eles... se eu começar a falar sobre isso eu não volto mais. Um dia a gente faz vídeo só sobre interação de casais e relacionamento japonês. O cara volta e paga a grana que deve, e depois ele diz que ele ficou trabalhando durante 2 meses em uma obra. Ele ficou trabalhando durante 2 meses em uma obra. Obra na rua, né, trabalhar com asfaltagem, trabalhar com construção civil, no Japão é uma coisa que dá muito dinheiro, porque pouquíssima gente quer fazer, porque é um trabalho muito desgraçado. Trabalhar no frio e no calor no Japão é uma coisa muito complicada. Não requer qualificação, mas requer muita resiliência, porque esse tipo de trabalho é 10 vezes mais pesado do que o trabalho de construção civil aqui, em que as pessoas têm tempo para descansar, elas fazem tudo num ritmo muito desacelerado. O japonês é muito rápido para trabalhar, e é um trabalho muito massacrante. Ele volta e ele diz que não só ele trabalhou com construção civil durante o dia, mas ele fez trabalho de vigia durante a noite também, e que ele vai dar um direcionamento na vida dele. E aí ele pede desculpas pro amigo dele e fala, essa imagem que você tem de mim,
essa imagem que você tem de mim não condiz com a realidade. Porque no Japão sempre vai ter, a matilha ela sempre vai ter os superiores e os inferiores, e vai ser muito claro quem que é superior e quem que é inferior ali, naquele grupo. Por mais que não seja uma coisa declarada, todo grupo japonês tem hierarquias em escala, e a pessoa ela sempre olha para o outro ou olhando para cima ou olhando para baixo. O que a gente tem aqui? A gente tinha esse amigo que encontrou o outro, ele claramente se colocava abaixo. E ele ajudava o outro, e ele servia café para o outro, e ele tentava, e ele olhava para o amigo dele como se fosse um superior. Esse cara aqui, ele admite, cara, você olha para mim com um tom de superioridade, né, com uma superioridade que eu não tenho. Eu não lembro, não sei que lembrança você guarda de mim, mas hoje eu sou isso aqui. Eu sou um cara que trabalha em Gemba, em construção civil. Eu sou um cara que trabalha de vigia à noite para levantar uma grana. Então para de olhar para mim com esse olhar de admiração. O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando trocar de papéis e colocar numa posição mais baixa. O que é um momento de redenção, e significa que as palavras do mestre fizeram um efeito muito grande na cabeça e na vida dele. O que acontece? E aí aqui pare, porque se você tem intenção de assistir esse episódio, esse momento é um final muito inesperado, e foi ele que me fez chorar, e é aqui que vem a grande lição da coisa. Ele fala, na verdade eu não sou o seu amigo, eu sou o irmão dele, eu sou o irmão mais novo dele, e existe uma surpresa aqui, e aí ele diz... Meu irmão morreu há 6 anos atrás, e eu ficava indignado com o quanto ele queria ir para a reunião de ex-colegas de escola, que é uma coisa habitual que acontece no Japão, e eu ficava tentando entender qual era a admiração que meu irmão tinha por você, sendo você essa pessoa zoada que você é. Ele não fala nessas palavras, mas é esse tom que se dá. Ou seja, eu sempre recriminava o meu irmão, da mesma maneira que essa menina fez isso com ele, da mesma maneira que os outros caras fizeram com ele. Todo mundo sempre recriminou muito o irmão dele, por admirar tanto o colega, porque claramente esse colega, ele o usava e ele se colocava numa posição superior sem ter lastro para aquilo, sem ter valor para aquilo, sem ter valor para estar acima. É engraçado, né? No Japão eu lembro muito de dar crédito para algumas pessoas, ou então ver algumas pessoas dando crédito a outras, e aí chega o japonês e fala assim: você está vendo valor demais onde não tem, você não devia seguir aquela pessoa, não. É uma particularidade, é uma coisa muito, muito deles, assim, muito, muito japonesa de se fazer. Bom, moral da história, o irmão dele nunca deixou de seguir o amigo por conselho dele ou de qualquer outra pessoa que fosse, e depois de perder o irmão, esse cara aqui, ele foi tentar conhecer a pessoa de verdade, conhecer melhor a pessoa, e ele diz, te conhecendo melhor, eu conheço o meu irmão melhor, e eu consigo agora, no lugar dele, entender como ele se sentia. E hoje eu reconheço que ele não estava errado. Ele não estava errado em quê? Em acreditar. Por quê? Porque ao fingir acreditar na pessoa, esse cara aqui, ao fingir acreditar no amigo, deu a esse amigo o impulso que ele precisava para encarar a realidade, para começar do zero e para ter a sua vida transformada. Simplesmente porque esse cara aqui fingiu acreditar no outro. Essa pessoa, ela estava vivendo uma vida derrotada porque nem a namorada acreditava no potencial dele. E não que ele tivesse algum potencial, mas esse incentivo de recuperar a dignidade, de demonstrar valor, de corresponder às expectativas do outro, era um empurrão ali que estava faltando, e a partir do momento em que existiu, ele conseguiu recuperar o caminho, encontrar o caminho. Eu acho que o que me fez chorar foi não só o quanto essa história é bonita, no sentido de fazer com que esse amigo perdido aqui ele encontre o caminho dele, mas a iniciativa do irmão
de passar por tudo isso, de dar dinheiro, de emprestar dinheiro, de perder dinheiro e de servir uma pessoa que ele não admirava, somente no intuito de conhecer melhor o irmão que ele perdeu e que ele sentia falta. Porque esse cara aqui era a razão da briga dos irmãos. Esse amigo aqui era a razão da briga deles, porque o mais novo sempre achou o mais velho idiota, porque o irmão mais velho seguia esse amigo. E ao passar por esse momento de redenção, ele conseguiu entender que o irmão dele não era um idiota e que ele via um potencial que ali de fato existia, e que ao entender o sentimento do irmão e a reconhecer o valor que ele enxergava, ele limpa e ele enaltece a memória que ele tem do irmão dele. E isso eu achei uma coisa muito foda. Muito foda. Muito resgate da imagem da minha mãe eu fiz conhecendo pessoas com que ela interagiu. E eu tentava muito, através das lembranças das outras pessoas, entender não só a imagem que as pessoas tinham da minha mãe, mas também a forma como ela pensava, como ela via o mundo. E acho que por isso que eu chorei tanto, porque você consegue... Porque eu consegui muito me colocar no lugar do cara, imaginar a dor e imaginar a realização dele nessa história toda. O que vocês podem tirar daqui? Talvez aqui vocês entendam como os japoneses pensam em relação a dinheiro, e quantas amizades simplesmente foram desfeitas e foram jogadas no lixo porque as pessoas achavam que o outro, ao pedir dinheiro, ele estava cometendo um pecado e não era uma pessoa digna de ser notada, de ser assistida, de ser valorizada. Quando às vezes a gente está num momento em que a gente realmente depende do outro, a gente realmente não consegue andar com as nossas pernas, e tudo que a gente precisa é de alguém que enxergue em nós um valor e que nos motive para a gente chegar numa condição em que a gente consiga seguir em frente. Será que você ou alguns de vocês aqui não estão no momento da vida em que vocês estão precisando de alguém que acredite mais do que vocês em vocês mesmos? Porque isso talvez não seja uma falha sua, talvez seja uma falha dos nossos tempos. Nós estamos num tempo em que, e numa sociedade em que não existe oportunidade para todo mundo. E a gente é claramente tido como incompetente caso a gente não seja uma das poucas pessoas que conseguem essas oportunidades. Parece que a incompetência nossa de não conseguir sobreviver numa sociedade em que simplesmente não tem slots de pessoa bem-sucedida para todo mundo. E aí a gente não fala sobre isso e a gente não pede ajuda porque a gente não quer passar essa imagem de incompetente, de fracassado. E você que fez faculdade, você não fez faculdade para pegar um trabalho em construção civil. Não, você não fez para isso. E pegar um trabalho desse talvez te manche para sempre. Quando na verdade o valor da pessoa ele não é dado pela qualificação do trabalho que ela tem, mas no que ela tira daquele trabalho que ela tem, e na capacidade dela de fazer conexões e conseguir uma rede forte de colaboração. Porque essa cooperação, essa colaboração, essa dependência que nos faz forte e nos torna capaz de viver em sociedade. Quantas pessoas não chegam nesse ponto derrotado na vida e elas acabam indo para igrejas, só que a igreja ela te dá acolhimento social, ela te dá aceitação, mas ela não dá o autoconhecimento que o cozinheiro deu para esse cara, dizendo: você está esperando demais de você mesmo e você precisa começar por baixo. Enquanto você não admitir que você tem fraquezas, você não vai conseguir dar pequenos passos, e sem pequenos passos você não dará grandes passos. Talvez igreja, coach, te impeça de descobrir que na verdade aquilo que você precisa é de um psicólogo que faça com a sua vida aquilo que o cozinheiro aqui fez com esse cara. Só que a gente acha que o trabalho do psicólogo é atender gente fraca e doente. A gente não quer ser fraco e doente. É preciso encontrar a força necessária para admitir a fraqueza, para admitir a incapacidade, para admitir a dependência, porque só assim a gente vai conseguir aceitar a ajuda um do outro e fazer um trabalho colaborativo que faça com que finalmente a gente comece a encontrar mais valor em nós mesmos, em cada um de nós. Fica a reflexão. Espero que seja útil e espero que vocês gostem desse episódio e que aprendam alguma coisa a respeito. Espero que isso
faça com que vocês repensem a maneira como vocês estão dando fora, se vocês estão de fato colocando a pessoa numa posição em que ela pode seguir com a vida dela, ou se vocês estão deixando fios de esperança só para não ser cuzão demais e falar que nunca vai rolar. Ou se vocês estão se alimentando com esse fio de esperança, achando que a pessoa vai mudar, sendo que ela nunca vai querer absolutamente nada com você. Quantas outras oportunidades legais você não perdeu aí na sua vida porque você está se alimentando do fio de esperança e que na verdade é só um fora mais humanizado e menos escroto que a pessoa está tentando te dar. Esse episódio aqui ele é muito rico e eu espero que vocês extraiam ao máximo dele e dessas minhas reflexões aí para compor as de vocês. Por hora é isso, grande abraço.